vamos resolver mais uma questãozinha. A questão se chama deutério mais antipróton. E o enunciado é o seguinte: o deutério, símbolo H2 informalmente D, também conhecido como hidrogênio pesado, é um dos isótopos estáveis de hidrogênio. O núcleo atômico do deutério é formado por um próton e um nêutron. Considere um átomo exótico formado por um núcleo de deutério e um antipróton formando um estado ligado. Suponha que a única interação relevante entre essas partículas seja a força elétrica. Item A determina a expressão para os níveis de energia desse átomo. Determine também o valor numérico dos 3 primeiros níveis de energia em eletronvolts. E o item B encontre pelo menos uma transição entre estados desse átomo que emita luz no espectro visível, ou seja, escolha um estado inicial e um estado final e determine o comprimento de onda do fóton emitido nessa transição. Então tá. Então a primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui, né, é que a gente não vai poder, nessa situação aqui, utilizar aquela equaçãozinha para energia, na expressão que geralmente o estudante ali de estrutura da matéria está acostumado a utilizar, para a energia que é, né, E menos 13,6 eletronvolts, certo? Que multiplica Z quadrado sobre N quadrado, certo? Nesse caso aqui, né, se fosse um átomo de hidrogênio, o Z seria 1, né, então seria 1 sobre N quadrado. Você não pode utilizar essa expressão aqui. Por quê? Porque o átomo de hidrogênio, né, você tem o quê? Um núcleo, um próton, né, um próton mais um nêutron, e um elétron orbitando esse núcleo, né? Só que você, né, como você bem sabe, a massa do próton, ela é muitas vezes maior do que a massa do elétron. 1836 vezes a massa do elétron. Né? Então, para esse tipo de caso, você tem um núcleo muito mais denso do que o corpo que está orbitando esse núcleo, certo? Então, você não vai precisar fazer necessariamente uma correção de massa finita, né? Uma massa nuclear finita, certo? Justamente porque essa massa nuclear é muito maior do que a massa do elétron, né? Ou melhor, a massa desse corpo que está orbitando. Né? No caso do átomo de hidrogênio, é um elétron, né? Então, essa expressão aqui, ela não é utilizável, certo? Não estaria correta. Né? A gente vai fazer um negócio que se chama correção para massa nuclear finita, né? A gente vai calcular a massa reduzida. E a massa expressão da massa reduzida é massa, nesse caso aqui, né, para esse exemplo, para esse exercício, massa D, que é a massa do deutério, massa do próton, né? Lembrando, né, que a gente tem um antipróton, mas o antipróton ele muda em carga, né, um próton com carga negativa, porém a massa é a mesma, então a gente pode dizer que a massa do antipróton é a massa do próton. Então, massa do deutério, massa do próton, massa do deutério mais massa do próton, certo? Porém, a gente não tem a massa do deutério, mas ele fala, né, que o deutério é formado por um próton e um nêutron. Então a gente vai pegar massa do deutério e massa do próton mais a massa do nêutron, certo? Somando, né, então pegando esses caras e somando, você vai ter 3.675 a massa do elétron. Então, massa do deutério, 3.675 ME. Então tá. Por que a gente calculou isso? Porque quando você vai, né, calcular a energia, né, lembrando, né, que teve uma modificação, né, quando você teve esse tipo de átomo, né, átomos mais exóticos, átomos que você tem um corpo orbitando, né, esse corpo aqui, ele não é tão leve assim, né, a diferença não é tão grande, né, no caso não é tão desprezível assim, né, de tal forma que a equação da energia, né, ela passa a ter a cara que é En menos Mi, ME, 13,6 eletronvolts, Z quadrado sobre N quadrado. A gente vai utilizar, vocês veem que ela tem uma certa familiaridade com aquela expressão que a gente estava habituado a utilizar, né? Então, 13,6 eletronvolt, Z quadrado sobre N quadrado. Se vocês observarem, é muito parecida, a não ser esse termo aqui. Né? Mas esse termo justamente é por conta dessa correção de massa, né? Correção de massa nuclear finita, certo? Agora, né, nesse caso aqui, parece que você utiliza essa expressão quando, bem, a massa do seu núcleo não é absurdamente maior do que a massa do corpo que está orbitando, né? No caso do átomo de hidrogênio, né, você utiliza essa equação aqui, né? Se você pega essa equação e essa equação para o átomo de hidrogênio, você vê que não tem uma diferença assim tão discrepante, certo? Enfim, vamos utilizar essa expressão aqui, certo? Essa expressão aqui que a gente vai utilizar. Essa expressão aqui ela é deduzida no iceberg, né? Então eu não vou deduzir ela aqui. E, enfim, a gente tem a massa reduzida, né? Não temos, né? A gente tem que calcular esse cara. Né? Então a massa reduzida é a massa do deutério
3.675, multiplica a massa do próton, 1.836, dividido por 3.675 mais 1.836. Certo? Calculando esse cara, você vai obter 1.224 vezes a massa do elétron. Então, anotando isso daqui, 1.224 vezes a massa do elétron. Perfeito. Agora o que a gente faz? A gente pega esse cara e substitui aqui. Lembrando, né? Aqui o Z, que é o número atômico, né? Nesse caso, é 1. Né? Justamente porque o Z, o número atômico, é o número de prótons que tem no núcleo. Né? E aqui é um próton só, né? O deutério é formado por um próton só. Então Z é 1 e a equação se reduz a N menos. Quando eu substituir o Mi aqui nessa expressão, a massa do elétron vai cortar. Então vai ficar menos 1.224 vezes 3,6 elétronvolts multiplicado por 1 sobre N ao quadrado. Fazendo essa multiplicação, então, a expressão que a gente para esse caso é menos 16.646,4 elétronvolts dividido por N ao quadrado. Então, essa é a expressão da energia que a gente vai utilizar. Pode haver, né? Você pode resolver essa questão aqui, pode obter um valor um pouco diferente para esse cara, justamente porque, bem, esses dados aqui eu coletei do Google, né? Então, você pode pegar de alguma outra referência, pode mudar uma ou outra coisinha, né? Então, de um modo geral, você pode ter um resultado levemente diferente do que eu vou obter aqui. No entanto, isso não vai ter uma diferença tão absurda assim. Certo? Então tá. Lembrando, né? Vamos reler aqui. O item A, ele determina a expressão, né? Então, determinamos. E determine também o valor numérico dos 3 primeiros níveis de energia. Então, isso é relativamente tranquilo, né? Uma vez que aqui a parte do numerador já está em eletronvolts, basta a gente, né, substituir para N igual a 1, para N igual a 2, para N igual a 3. Fazendo essa continha, né, fazendo essa substituição aqui, né, então para N igual a 1, eu vou ter E1 igual a, bem simples, né, menos 16.646,4 eletronvolts. Para N igual a 2, a gente vai obter E2 igual a menos 4.161,6 eletronvolts. E para N igual a 3, você vai obter E3 igual a menos 1.849,6 eletronvolts. Então tá, então a gente matou esse item A aqui, são essas energias, certo? E o item B, ele pede para encontrar pelo menos uma transição, né, uma única transição entre estados no espectro visível, né? Então, para escolher um N inicial e um N final. Aqui, a gente vai fazer uma sacanagem. A gente vai fazer o seguinte, como a gente quer uma transição no espectro visível, o que a gente vai fazer? Vamos escolher um comprimento de onda visível. Eu vou escolher 550 nanômetros. Isso aqui está no visível. Mas eu garanto para vocês que isso aqui está no visível. Certo? Então tá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa expressão de energia, né? A gente vai fazer meio que uma energia final menos uma energia inicial. Né? Então, a energia do fóton emitido, né? Isso é muito importante, a energia do fóton emitido, ela vai ser o quê? Ela vai ser 16.646,4, né, eletronvolts multiplicado por 1 sobre NF ao quadrado menos 1 sobre NI ao quadrado. N final e inicial. Então tá. E é o seguinte, né, lembrando, essa energia final aqui é a diferença dessa energia, né, vamos escrever aqui, né? EF é E I menos E final. Esse aqui é do fóton. O fóton emitido na transição é energia inicial menos energia final. Né? Justamente porque não é energia final menos energia inicial, né? Bem como um delta, né? Um delta energia, uma variação de energia. É porque
a energia inicial, se você olhar aqui, né, ela é mais negativa do que a energia, por exemplo, o E1 é mais negativo do que o E3, né? Ele é maior em módulo, a gente pode pensar assim, né? Então é por conta disso daqui, certo? Então, enfim, essa energia, EF, então é a energia do fóton, tá? Não está atrelado à energia final, em si a energia do fóton. Vamos escrever assim, então, E gama, porque o gama simboliza o fóton. Então, E gama, a energia do fóton emitido, é isso daqui. E a gente sabe, né, que a energia do fóton, ela é HC sobre lambda, certo? HC sobre lambda. Então, HC sobre lambda é igual a isso daqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos lá, 1 sobre lambda é igual a essa expressãozinha, agora, porém, dividido por H vezes C. Então tá, perfeito. A gente tem isso. Aí o que a gente faz? A gente escolheu esse lambda, né, 550 nanômetros, e a gente faz o seguinte, e se a gente fizer uma transição do infinito, né, em que o NI ele está no infinito, então NI tende a infinito. Né? Qual seria, né, o N final, né, de uma transição que vai do infinito até um N final, né, e que emite um comprimento de onda de 550 nanômetros? Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente pega esse NI, tende a infinito, né, então 1 sobre N ao quadrado, N tende a infinito, isso aqui vai zerar, temos zero, certo? E aí, o que a gente faz é o seguinte, 1 sobre lambda é igual a 16.646,4 eletronvolts sobre HC, que multiplica 1 sobre NF ao quadrado. Então, isso aqui é algo bem interessante, né? Porque você não precisa se preocupar fazer inúmeras, né, diversas substituições, pegar um NF, pegar um NI, testar, ver se está no visível, ir testando e testando. Você não precisa perder esse tempo, né? Além do mais, que para esse caso, né, para esse átomo aqui, é muito, muito difícil. Você teria que fazer uma transição, né, vocês vão ver aqui, né, de um NI indo para o infinito, né, o NF vai ser um valor muito pequeno. E vamos fazer essa conta aqui para a gente ver, né? A gente isola, né, o NF quadrado, né? Então o que a gente faz é o seguinte, a gente multiplica tudo por lambda, né? E multiplica tudo por NF quadrado, então vai ter NF quadrado é igual a 16.646 eletronvolt dividido por HC multiplicado por lambda. Enfim, substituindo, né, então, o lambda por 550 nanômetros, o H, constante Planck, essa é a velocidade da luz, transformando eletronvolts para joule, né, isso é muito importante, você obtém NF igual a, aproximadamente, né, melhor, igual, né, a 85. Ou seja, uma transição possível que emite luz no espectro visível, mais especificamente em 550 nanômetros, é uma transição que vai de NI a infinito, né, para um NF igual a 85. Então, se você fosse fazer isso na mão, você ia perder muito tempo da sua vida fazendo isso. Né? O máximo que você poderia fazer seria fazer um programa e isso daí encontrar para você os N's possíveis. Mas ainda assim ia demorar demais. Né? Você tá indo do infinito para 85. Então é absurdamente grande. Né? Então essa é a resposta da questão.